resposta de por que eu vejo o Bitcoin como algo muito diferente de todas as outras criptos. Eu acredito sim que tem uma competição darwinística entre bens monetários. O bem monetário superior desmonetiza o bem monetário inferior. Tipo, o ouro desmonetizou a prata, antes o cobre desmonetizou as conchas, depois a prata e o ouro desmonetizaram o cobre, sabe? Tem o bem superior desmonetiza o bem inferior. Aí tem aquela tabela, sei lá, que tem no The Bullish Case for Bitcoin, tem num artigo que eu traduzi da Fidelity, que chama Bitcoin Primeiro. Tem aquela tabelinha clássica de quais são as características de bens monetários. Fungibilidade, se é transportável, se é verificado, etc. Você comparando o Bitcoin com o ouro e com o Fiat, o Bitcoin é perfeito em tudo, pelo menos no meu ponto de vista, na análise que eu faço, menos no tempo. Por definição, qualquer coisa que surgir será automaticamente mais nova que o Bitcoin. Então, para ela ganhar do Bitcoin, ela precisaria causar uma melhoria de 0 para 1, sabe? Uma mudança de paradigma muito grande que realmente mude o paradigma da tecnologia monetária e, pensando teoricamente no ponto de vista dessas características técnicas, eu não vejo como seria possível isso. Então, nesse sentido, para mim é muito claro que o Bitcoin já ganhou como bem monetário. Ou seja, eu não vejo nenhuma outra cripto com potencial de assumir o lugar de bem monetário do meio digital. Isso é a tese base, por exemplo, da Fidelity naquele relatório Bitcoin Primeiro. Aí tem dúvida se, beleza, o resto das coisas que não são bem monetário, que vão acontecer num meio digital, vão acontecer num mundo multi-chain ou vão acontecer num mundo de soluções secundárias em cima do Bitcoin, tipo a Lightning, tipo a Liquid. Eu tendo a acreditar num mundo de camadas e não um mundo de multi-chains. Então isso também não me faz acreditar muito nas outras criptos. Isso eu estou falando só contexto macro, depois a gente entra no específico das outras criptos. Eu estou primeiro falando o contexto inteiro que eu enxergo, o mundo macro e o Bitcoin para justificar. Mas tem as questões do que são as outras criptos também. Tipo, nenhuma é realmente descentralizada. Se você comparar o Bitcoin com outras criptos que usam prova de trabalho, você vê que o Bitcoin tem mais de 95%, 98% da capacidade de processamento entre as moedas que usam prova de trabalho. Eu não acredito no sistema prova de participação. Para mim é, de novo, voltar num sistema que quem tem mais manda mais. E é um sistema que é centralizador ao longo do tempo. Se você tem chance maior de minerar e validar a transação e ganhar remuneração ao longo do tempo, esses incentivos são centralizadores, o que significa que você pode fazer o melhor possível da revolução. Tipo, eu acredito no Bitcoin pela revolução. Tipo, você vai fazer uma revolução para colocar outros novos déspotas no poder, você vai tirar o rei para pôr, sabe, a Revolução Francesa, você vai tirar o Luís sei lá o quê para pôr Napoleão como imperador. Eu tô de boa de fazer isso, eu prefiro não colocar ninguém lá. Ao mesmo tempo, tem um outro ponto de vista que... Você conhece o paradoxo de Fermi? De nome, eu já ouvi falar, mas tu explicar... É aquela história, por que não encontramos vidas inteligentes? Tipo, se tem tanto planeta por aí, se tem tanto lugar por aí, por que a gente ainda não encontrou nenhum indício de vida? E aí uma das soluções para esse paradoxo é: talvez exista uma coisa chamada um grande filtro. E esse grande filtro pode ser o quê? Nenhuma espécie realmente vai conseguir passar a física de Einstein, portanto a gente não consegue sair do nosso sistema solar. Uma espécie que cria inteligência pode se autodestruir porque cria inteligência artificial, bombas atômicas, sabe? Não consegue a coesão planetária para se alavancar. Tem várias hipóteses aí. No mundo das criptomoedas, qual é o grande filtro? No meu ponto de vista como bitcoinheiro, o grande filtro é conseguir sobreviver a um ataque estatal. E um ataque estatal não é necessariamente um hackerzinho tentando fazer gasto duplo. Um ataque estatal pode ser o quê? Pode ser você mandar a CIA, você mandar agente secreto infiltrado, sequestrar
a mãe, a tia, a filha, a avó, a prima, o pai e todas as 3 gerações acima e abaixo do Vitalik e falar: meu irmão, coloca uma backdoor aqui, a gente vai mandar nessa merda, senão eu capo todo mundo. E depois eu corto um mamilo e depois corto o outro, sabe? Você pode fazer o que você quiser, assim. Tipo, quando você tem um fundador conhecido, você perdeu muito em segurança e em descentralização da sua rede. E nesse sentido, muitas pessoas não entendem o porquê o Satoshi é desconhecido. Muitas pessoas que ainda não entraram na toca do coelho têm uma visão que o fato do Satoshi ser desconhecido é problemático. E no fundo é exatamente o oposto. O fato do Satoshi ser desconhecido, no fundo, entre os bitcoiners, você já deve ter ouvido falar isso, que a gente chama isso de concepção imaculada. Que ele minerou, ele tem, não lembro se é 100 mil ou 1 milhão de bitcoins, e ele nunca moveu uma moeda. Tipo, ele podia ser um dos homens mais ricos do mundo e nunca usou nada. Ele realmente não tem interesse associado de fazer a rede dar certo ou não. E isso todas as outras shitcoins têm. Todas elas têm equipes de marketing. Todas elas têm uma coisa que chama tokens pré-minerados, que é, vamos montar a empresa aqui, eu e tu. 30% da base monetária do Ethereum tá para você, 30% tá para mim, a gente distribui como a gente quer, e os outros 40% a gente vende para o povo num IPO, que chama ICO, né? Porque é Initial Coin Offer. Mas é tipo um IPO. E assim, se você quer fazer um dinheiro descentralizado, isso não faz sentido. Se você quer ter uma startup para fazer um projeto tech, não faz sentido você querer ser uma cripto. Beleza, eu sou sócio de uma startup, tem todo o mérito do mundo você ter um projeto tech e querer disruptar um setor e melhorar ele. Mas isso não é via ICO, isso é via rodada de captação com o investidor, isso é sem você dar golpe nos usuários, tá ligado? Tipo, no fundo, o meu ponto de vista pessoal é que muito dessa infraestrutura e esse ecossistema é usado porque existe assimetria de informação. E qual é o sonho de todo venture capital? Você poderia dar a resposta ingênua que o sonho de um VC, de um investidor, é qual? É montar um unicórnio. Investe no começo, tem a saída no final, tem uma multiplicação de vários porcentos, etc. Mas dá muito trabalho, né? Leva muito tempo fazer tudo isso. Você pode também contratar um time e criar uma moeda para você, incentivar pra caralho o marketing dessa moeda em grupos de Telegram e WhatsApp, e em 2 meses você organizou um puta esquema de pump and dump. E então, assim, o sonho de qualquer venture capital, no meu ponto de vista, é conseguir fazer pump and dump num mercado não regulado e sair ileso. E no meu ponto de vista, isso acontece, segue acontecendo nos últimos 4, 5 anos, e isso explica todo o boom dos ICOs, isso explica todo o hype do metaverso, isso explica... Porra, você parar pra pensar o que é NFT. NFT é o sonho de quem quer lavar dinheiro. Ou de... Tipo, para e pensa que se você quer lavar dinheiro, você pode criar 5 endereços diferentes, mintar uma NFT por 0, vender ela pro primeiro endereço por 10, pro segundo por 20, pro terceiro por 50, pro quarto por 100, pro quinto por 500. E aí esse por 500 vende para alguém externo por 250. A pessoa, puta, comprei por 50% de desconto. E você, do nada, ganhou um dinheiro que não tinha lá, você está lavando esse dinheiro e agora ele existe de uma maneira que você consegue justificar. Então, nesse ponto de vista, ele até tem algum tipo de valor, tá ligado? Que nem a arte tradicional. Sempre foi usada também para esse tipo de fins, lavagem de dinheiro e ostentação. E nesses pontos de vista, você até pode ver que tem valor. Mas num leilão de artes, você não pode dar 5 lances seguidos. Você dá um, a outra pessoa dá o próximo, tá ligado? Você não pede pro seu amiguinho dar o leilão para subir o... Quer dizer, obviamente pessoas fazem isso, mas supostamente não se faria isso. Então, assim, eu acho que esse é um mercado que... Existe o Bitcoin que é sério e que tem educadores, e as outras criptos, geralmente, elas têm equipes de marketing que estão hypando um negócio que não tem fundamentos. E elas estão fazendo isso
E é isso, tem pessoas que entendem muito de cripto e tem pessoas que não entendem nada de cripto saindo para passear. E aquela história, toda vez que um malandro e um mané saem na rua, dá negócio. Boa, Então, boa. assim, talvez seja uma visão meio cética, assim, mas você comentou que você era cético, eu também sou. Boa, não, muito legal. Cara, de novo, toda vez que o Leta fala, surgem vários insights aí, mas muito bom. Eu acho a história do Satoshi fantástica, inclusive por isso que o nome do canal é Quem é Satoshi, que eu acho que uma das formas aí de se interessar talvez pelo assunto é pesquisando a história, né? Pô, não simplesmente da ótica do preço, do tipo, cara, subiu, fiquei rico, mas por que que tinha esse movimento, quais foram as outras tentativas, o que que era esse movimento, o que que eles buscavam, né? E eu acho que pesquisando sobre quem é Satoshi e entendendo um pouco mais a história, sabendo que, né, não é quem é, sei lá, Vitalik, né? Então, eu acho que saber um pouco do gênesis do Bitcoin faz muito sentido. E eu queria voltar um pouco atrás, antes quando a gente estava falando, mas depois vamos continuar falando sobre, né, por que Bitcoin, qual que é a diferença, né, do Bitcoin para essas mais de 20 mil outras criptos que estão listadas aí no CoinMarketCap. Eu estava vendo esses dias aí uma live do Bitcoinheiros com as gurias do antigo Use Cripto, né? Como é que é mesmo o nome do novo nome? Arena ou Área Bitcoin? Eu confundo os dois também. Pra mim, eu conheci elas como Use Crypto, é difícil pensar com outro nome. Eu acho que Arena BTC. Acostumar. Mas enfim, e daí elas falam, né, que eu achei muito interessante que elas falaram que elas estão enxergando cada vez mais, tem o Bitcoin e tem as moedas fiat, né, e as criptos seriam moedas fiat, né, porque a gente tem entidades com marketing produzindo e vendendo, enfim, mas muito legal, acho que a gente pode falar mais sobre isso. Eu só queria voltar também uma outra consideração sobre perda variável, né. De novo, né, nesse sistema tem pessoas que imprimem dinheiro, tem pessoas que recebem dinheiro a juros zero, talvez muito dessa loucura que a gente vê hoje, né, de, sei lá, NFTs valendo milhões, né, ou de projetos assim que é um meme que vale milhões, tem a ver com... estão tocando aqui, só um pouquinho, Leta. Eu vou pausar. Rádio Red Pill, música e papo Bitcoin.